Boa noite, conforme o dia, a hora e a oportunidade. Acabei de chegar, vamos que vamos, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Bem-vindos à minha casa, olha eu chegando aí também. Ei, no ar, obrigado pela audiência, enorme prazer tê-los aí do meu lado. Cola e empila em ritmo. Você já deve ter ouvido e visto falar aí exatamente sobre o perfil de João de Deus. Cara, tem em comum alguma coisa com o caso de serial killer? Já ouviu falar de serial killer? Assassinatos, estupros em séries. O estuprador, o serial killer, ele tem um perfil quando ele mata. Sonegros é sonegros, por idade, por sexo. Geralmente, ele tem um perfil. Vamos conhecer e identificar o perfil de João de Deus. João de Deus tem em comum como de outros serial killers. O brasileiro João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, foi alvo de um escândalo na última semana, após algumas denúncias. Algumas? Já se soma aí quase 500.000. Denúncias serão feitas no programa Conversa com o Bial sobre um lado de um médium até então não revelado. O caso João de Deus, o médium, desde os 9 anos, já é extremamente conhecido por cirurgias espirituais, trabalhos que levaram ao reconhecimento internacional, sendo entrevistado até mesmo por outras figuras importantes e celebridades. No programa do Bial, 10 vítimas relataram ter sofrido abusos sexuais durante os processos realizados na casa Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus atendia. Mesmo com 330 denúncias, o Ministério Público, até a atual data, os seguidores do médium o defendem fortemente, contando as maravilhas que ele realizou na vida de milhares de pessoas. Maravilhas e defesas essas por décadas, calou a voz de milhares de mulheres. A seguir, senhores, quero apontar aqui alguns fatos comuns aos criminosos de caráter serial. É o que está presente nas denúncias feitas ao João de Deus, que encaixa no perfil de um possível estuprador serial, cara. Lembrando que não venho aqui para julgar ou comentar sobre as suas ações como médium, não tem nada a ver. Mas se de uma utilização dessa força e poder na comunidade para cometer seus crimes segundo denúncias das vítimas, o Código Penal ele pune os crimes contra a dignidade sexual das pessoas, como também o exercício ilegal da profissão, como também o curandeirismo, o charlatanismo. O Código Penal tem esses atributos. Ele tem essa classificação da tipologia do crime, os perfis dos seriais. Mesmo João não sendo acusado do que se enquadra como serial killer, seu perfil se aproxima-se de um estuprador serial, principalmente pelo padrão de fala categorizada, oportunista, e pelos comportamentos de manipulação, o modus operandi que evolui com o tempo visando não ser descoberto. O serial killer é capaz de viver em sociedade, trabalhar, ter sua família, seus filhos. É capaz de exercer falante, bonito, se veste bem, fala bem, e é um serial killer. No caso de João de Deus, tem uma situação atípica, onde o acusado utilizava de seu poder
influência e popularidade para cometer os crimes de uma maneira mais persuasiva e sedutora. Enquadra-se mais precisamente como um estuprador serial com traços de sociopatia ou pedofilia, que costuma ser um sujeito com comportamento normal em público, em família. A maioria dos criminosos desse tipo possui um histórico de abuso familiar na infância, ou de fontes, traumas, muitas vezes pode vir também de alterações hormonais, traumas físicos ou outros eventos que lesionam a região do córtex frontal, do amígdala. Entretanto, senhores, um exemplo é o caso do homem que matou toda a sua família e depois se matou aparentemente sem motivo e sem entender o porquê. Em sua autópsia, observaram um tumor em sua amígdala. Mas no nosso personagem de estudo, nada disso é descrito em sua biografia, o que então pode ter gerado esse comportamento além dos fatores inatos. João acreditar ter poderes aos 9 anos, ao ponto de se intitular João de Deus, e relatar uma fonte de conexão com os espíritos aos 17 anos, pode ser um sinal de esquizofrenia aguda com a qual, ao passar dos anos, danificou o funcionamento de seu cérebro, nessas regiões especificamente. O que aproxima João de Deus de outros estupradores seriais e como ele relativa a seus crimes. O contexto propício, as vítimas se sentem confusas com o abuso, como relato nas denúncias em que se diziam: ele introduzia o dedo em minha vagina dizendo que era uma forma de passar a energia. E eu não sabia direito o que estava acontecendo, e quando vi, estava com a mão no pênis dele. Além do mais, a situação faz com que seja difícil a denúncia, pois como denunciado pela coreógrafa holandesa, uma das razões de nunca ter denunciado o assédio foi pelo fato de calarem ela com a justificativa de que ele cura milhares de pessoas. Porque você acabaria com isso contando a sua história. Habilidade de manipulação. Também relatado pela holandesa, João de Deus falava sobre a família e vida das vítimas, enquanto cometia os abusos com suas técnicas de leitura fria, fazia com que a vítima ficasse ainda mais confusa e em choque com os acontecimentos e se perguntando se aquilo fazia parte do processo ou era realmente uma situação de abuso. Mesmo sendo uma situação aí de abuso, a contextualização e o machismo da sociedade deixa a vítima se perguntando se aquilo não foi culpa dela ou deveria denunciar. João de Deus sabe dessas características da sociedade e da mente de suas vítimas e possivelmente se utiliza disso no seu jogo de poder para manter as vítimas caladas, mesmo sem fazer ameaça, como a maioria dos estupradores fazem, mas de uma maneira própria. Ele conseguiu fazer isso utilizando dos fatos sociais que são coercitivos, externos e gerais, levando pressão e medo à vítima, que pode chegar a se sentir até mesmo culpado por denunciar um homem visto por muitos como um homem de Deus. Imagine tal situação, cara. Tal manifestação também é percebida na denúncia feita pela brasileira, que disse pensar enquanto sofria o abuso: se eu gritar, tem milhares de pessoas ali fora que endeusam ele. O nível de manipulação é tanto que uma funcionária da casa relatou ter limpado ejaculação da boca de uma menininha sob a justificativa dele de que aquilo era ectoplasma, e só depois percebia o que realmente era aquilo. O modus operandi, em todas as histórias na mídia até agora, todas apresentam um perfil comum, de forma que o crime era realizado desde que a parte psicológica da manipulação, o contato físico, com apenas 3 exceções até a atual data. João de Deus costuma levar as vítimas para um local específico, convidando-a para uma sessão particular. Então as leva para um banheiro, que foi descrito pelas vítimas como um cômodo banheiro por ser grande e possuir um sofá. Nesse local ele ia fazendo uma contextualização quase que hipócrita, utilizando-se das fraquezas das vítimas, dos interesses delas, em uma posição cura e boas graças na vida, além de formas de manipulação já citadas anteriormente.
Então costumava-se sentir prazer apertando seus seios e beijando o corpo. Em 3 dos relatos apresentados na mídia, ele foi além da masturbação forçada e do sexo oral. Uma mulher de 47 anos descreveu que aos 11 anos de idade ele fez tudo o que se pode imaginar com ela. A coreógrafa, Zaira, descreveu que ele abusou dela na primeira vez com sexo oral e na segunda penetrou-a por trás. O modus operandi é uma característica comum em criminosos seriais, tanto nos assassinos seriais quanto no caso de estupradores seriais. Principalmente a evolução do modus operandi, visando cada vez mais uma maneira de não ser descoberto. O que é percebido nas denúncias antigas, onde ele apresentava caráter menos persuasivo e mais brutal. Fisicamente, possivelmente o medo das denúncias levou a desenvolver um estilo mais persuasivo e manipulador mental, e foi o marco de sua atuação nas denúncias mais recentes. Qual é a sua opinião em relação a esse fato? Qual seja a sua dúvida? Estou aberto aqui à sua complementação, à sua complementariedade. Bem-vindos, bem-vindas, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do nosso Senhor Jesus.